Nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu não vou falar muito, mas o que eu vou falar pode fazer de você um ganhador de almas, uma pessoa que é usada para impactar vidas. Quantos querem ser usados dessa maneira? Eu quero que você preste atenção nessa palavra. Nós vamos estudar a mensagem de Jesus, o que Jesus disse, o que Ele falou para os seus discípulos quando os enviou, os 70, para fazerem a obra missionária, para pregarem o Evangelho. E aqui existem palavras que Jesus apresenta a esses discípulos em treinamento, que elas são muito importantes se queremos ter sucesso quando falamos de Jesus e pregamos o Evangelho. Então, você trouxe Bíblia, Lucas 10, versículo 1 a 9, é o tema dessa campanha, e é o texto que nós vamos estudar hoje pela manhã. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, o Senhor designou outros 72, e os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e nem saúdam ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre eles. Senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houverem e digam-lhes: o reino de Deus chegou até vocês. Você pode dizer isso comigo? O reino de Deus chegou até vocês. Aleluia! Quantos aqui receberam o reino de Deus nos seus corações através de Cristo Jesus? Amém? Jesus está preparando os 72. Está preparando um grupo seleto de discípulos, uma liderança para fazerem a obra, pregarem o Evangelho de casa em casa. E o que me chamou a atenção foram as palavras, a mensagem de Jesus, o que Ele usou para trazer motivação, para despertar a fé no coração daqueles que Ele estava enviando. Eu creio que o objetivo dessa reunião é despertar fé no teu coração, é fazer você crer que é possível sim ser usado por Deus. Quando nós cremos nisso, as coisas começam a acontecer. E a palavra de Jesus é uma palavra de motivação, é uma palavra para despertar a fé. E eu quero olhar para o que Ele disse. Quais foram as palavras? Qual era a mensagem de Jesus quando envia os 70? A primeira coisa que Jesus faz é apresentar a eles uma visão inspiradora. Uma visão. Ele disse: a colheita é grande. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo: olha, prestem atenção, uma grande colheita espiritual está para acontecer nos próximos dias. Eu gosto da definição que ouvi sobre visão, no livro Liderança Corajosa, do pastor Bill Hybels. Ele vai dizer que visão é uma fotografia do futuro que produz paixão. Eu creio que era exatamente isso que Jesus estava fazendo, trazendo uma visão inspiradora, uma fotografia do futuro. Olha, nos próximos dias, uma grande colheita vai acontecer entre vocês. Nos próximos dias, algo novo vai acontecer entre vocês. Hoje eu vim dizer para vocês as mesmas palavras de Jesus. Uma grande colheita espiritual vai acontecer nos próximos dias. Quantos creem nisso? Amém? Eu quero que você enxergue com os olhos da fé que colheita é essa, quão grande ela é. E sabe, quando está chegando a época da colheita,
o tempo nos dá alguns sinais. Quem trabalha no campo sabe disso. O que eu quero dizer é que no mundo espiritual também é assim. Quando uma colheita está para acontecer, os sinais de Deus nos são revelados. E eu creio que uma grande colheita está para acontecer no Brasil nos próximos dias. Um despertamento como nunca antes. Um grande avivamento. Eu tenho participado de reuniões e tenho ouvido relatos que me impressionam. Algumas semanas atrás, eu estava numa reunião com líderes das maiores organizações missionárias do mundo. Maiores, pastores do mundo todo. E quem estava liderando a reunião era Andy Bird, o cara que o Lori Cunningham está preparando, o fundador da Jocum, para ser o seu sucessor. Um americano, um jovem, tem seus 40 e poucos anos, rapaz simples, humilde. E ele estava dirigindo a reunião e falando. E no meio da reunião ele começou a falar sobre o Brasil. Ele começou a dizer: olha, nós cremos, temos orado enquanto organização e nós cremos que o Brasil vai ser o maior celeiro de missionários do mundo. E ele disse mais, tinham vários brasileiros, ele falou: olha, vocês vão nos liderar na próxima grande colheita, na última colheita. E eu fiquei vendo um americano dizendo isso. Eu creio que Deus está movendo algo diferente. Semana passada eu estava numa reunião chamada Descendo, uma reunião de envio e despertamento missionário. 160 mil pessoas reunidas, 3 estádios, cultos simultâneos, uma unidade na igreja como eu nunca vi antes, líderes de todos os tipos. Tinha o pastor Hernandes Gira Lopes, tinha um pastor Silas Malafaia, tinha gente da presbiteriana, da batista, da assembleia, neopentecostal, pentecostal, todo mundo junto, dizendo: nós cremos que algo está acontecendo, que uma colheita vai começar no Brasil, e um despertamento missionário. É por isso que a reunião terminou com todo mundo com o sapato na mão, dizendo: nós vamos, o Senhor está nos enviando. Quando eu cheguei nessa reunião, a primeira pessoa que eu encontrei foi o pastor Jeremias, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. Encontrei ele já na van que ia levar a gente para o hotel, estava no mesmo hotel. E eu falei: pastor, como é que o senhor veio parar aqui nessa reunião de jovens? Ele falou: Michel, você não vai acreditar. Eu fiquei sabendo dos rumores, fiquei ouvindo as notícias do que estava acontecendo, desse movimento no meio dos jovens, de despertamento missionário. E eu tenho a janela onde eu tenho o meu tempo de oração. Eu fico ali vendo as coisas lá fora e fico orando. E um dia eu fui orar na janela. Eu falei: Deus, se esse movimento vem do Senhor, se é algo que o Senhor está movendo, eu queria tanto me conectar com essas lideranças, entender a visão. Manda alguém, coloca alguém no meu caminho para apresentar o que é esse projeto missionário. Falou: Michel, quando eu terminei de orar, tocou o telefone. Eu atendo o telefone, o Davi Lago, pastor de jovens, na tela assim, ele mandou uma mensagem de vídeo. E aí eu fiquei vendo ali, ele falou: pastor Jeremias, é o seguinte, preciso te apresentar uma pessoa aqui. Era o cara que estava liderando o movimento Descendo. Está aqui, ele precisa conhecer o Senhor, ele está falando do Senhor agora. Aí eles falaram, conversaram, quando terminou a ligação, ele falou: puxa, Deus foi rápido, hein? Eu pedi um sinal, veio na hora, instantâneo. Foi por isso que eu estou aqui. Deus está fazendo algo novo. E sabe, eu estava ali no meio do povo, vendo aquela multidão cantando. Culto das 10 horas, 8 horas da manhã, abriram o estádio. Tinha gente. Terminou 11 horas da noite. O povo não saiu de lá, cantando e ouvindo palavra o dia inteiro. Uma hora começou a chover, eu falei: o povo vai embora. Que nada. Começou a descer o povo da arquibancada e eles começaram a celebrar a chuva. Algo novo está acontecendo. Deus está começando um despertamento espiritual como nunca antes no Brasil. Tive o privilégio de ouvir a ministra, ela estava lá no encontro falando. A ministra Damares. Fui cumprimentar, ela falou: eu não sou ministra aqui, eu sou pastora. Vim trazer um recado de Deus. Eu fiquei ali ouvindo o que ela tinha para dizer. Ela falou: olha, tudo isso aqui que está acontecendo
mobilização, nada disso tem sentido se não houver transformação social no nosso país. Ela falou, as estatísticas dizem que nos próximos 10 anos, entre 10 a 15 anos, os evangélicos serão maioria no país, mais de 50%. Olha que privilégio, na minha geração, na sua geração, nós vamos nos tornar maioria, amém? Uma grande colheita está para acontecer, mas ela disse, olha, não é avivamento se nós não cuidarmos das crianças, dos órfãos. E ela começou a trazer as estatísticas, 40 mil nos albergues, não podem ser adotados, trâmites na justiça, mas existem 9 mil e alguma coisa, que já podem ser adotados. E ela começou a dizer, aonde está a igreja? Aonde está o povo de Deus? Aonde estão as famílias? Vamos cuidar dessas crianças. Sabe, eu comecei a chorar naquela hora, porque alguns meses antes, nós estávamos numa reunião com os principais líderes de juventude do Brasil, e nós estávamos falando sobre algo que Deus nos moveu. Nós precisamos zerar esses números. Eu pus a mesma estatística, 9 mil crianças. Como nós vamos fazer? E nós estávamos nos organizando, porque cremos que avivamento traz transformação social. E agora eu estou vendo a ministra ali falando, povo de Deus, igreja, vamos cuidar dos órfãos. Eu falei, essa palavra é do Senhor. Sabe o que eu creio? Em poucos dias, em poucos anos, nós vamos ver os orfanatos vazios, porque uma grande colheita está para acontecer. 10 mil crianças serão discipuladas, porque vão ganhar família, pai, mãe, gente que abraça, que acolhe. Uma grande colheita espiritual está acontecendo nos nossos dias. Uma janela de oportunidade se abriu para nós. Estão colocando no poder autoridades que temem ao Senhor, juízes, ministros, pessoas que creem no Senhor. Chegou a nossa hora, é a nossa vez. Esse país vai mudar sim, em nome de Jesus, porque nós cremos no poder do Espírito. Hoje eu vim dizer para você, uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. E você tem o privilégio, não só de ficar assistindo, mas de fazer parte disso. É disso que se trata essa campanha. Quantos creem nessa visão do Espírito? Quantos creem? Diga para a pessoa que está do seu lado, uma grande colheita vai acontecer. Deus já mostrou. Uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Mas Jesus, depois de apresentar uma visão maravilhosa, a segunda palavra de Jesus é uma ordem enfática. Versículo 2 diz, portanto, peçam ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. A palavra enviar aqui no grego, ekbalo, ela significa não apenas um envio. Essa palavra que Jesus usa para enviar os 70, é a mesma palavra que ele usa para expulsar demônios. Quando você expulsa, quem já expulsou demônio aqui? Quando você manda o demônio embora, você fala assim, por favor, com licença, você pode sair. Normalmente quando eu vejo é uma autoridade, né? Só fala alto, sai. A mesma palavra que Jesus usa para expulsar demônios, ele usa para os discípulos. Ele apresenta a visão da colheita e fala, saiam. Ele está expulsando eles. É literalmente isso. Sabe o que eu vim fazer aqui? Te expulsar em nome de Jesus, da tua cadeira, da tua comodidade, do teu conformismo, da tua apatia espiritual, da tua falta de fé. Hoje eu vim declarar, vai em nome de Jesus, entra na casa do teu vizinho, bate na porta do teu amigo, entra naquela faculdade, naquela escola. Você é um ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Ele te chamou. Que privilégio. Ele te chamou. Eu creio que Deus já preparou os campos. Basta a gente ir. Estava ali do lado do Laurinho e fiquei lembrando, na campanha de paz do ano passado, Deus usou ele de uma maneira muito especial. Deus tem preparado o coração das pessoas. A gente não precisa fazer força para achar um lugar para fazer uma casa de paz. Laurinho estava assistindo o culto pela internet,
E na hora que estava passando o culto, eles fazem tipo uma live ali, né? Ao vivo. E as pessoas vão colocando os comentários. E estavam falando da casa de paz. E uma senhora ali que estava assistindo o culto falou: por favor, se alguém pudesse vir na minha casa, começar algo aqui. Ele estava assistindo o culto. Aí viu que ninguém respondia. A irmã falou: poxa, eu vou responder. E começou a conversar com ela. Aí entrou em contato com a igreja para ver se arranjava algum líder, alguém. E aí uma hora o Espírito Santo falou: ei, é você que tem que ir. Ele já tinha aberto uma casa de paz e já tinha uma célula na casa dele. Quando Deus envia, a gente vai. Eles oraram e entenderam: é para pegar mais uma. 3, a célula e 2 casas de paz. Foram para a casa da senhora. Começaram a pregar o evangelho ali. Deus restaurou a família. Mas sabe, durante o período da casa de paz, aquela mulher se reconciliou com Jesus, tal. Aquela mulher faleceu. O Laurinho foi lá fazer um enterro da mulher. Você já pensou se ele não tivesse dito: ei, eu vou na sua casa? Você já parou para pensar o quão sério? A mulher faleceu na semana. Não foi nem antes nem depois. Durante as semanas do movimento. Quantas pessoas vão sair de casa nos próximos dias? Quantos maridos vão abandonar esposas? Quantas pessoas estão se perdendo? Jesus está dizendo: os campos estão prontos. As pessoas estão convidando vocês. Esse dia eu cheguei em casa essa semana, e a senhora que trabalha lá, que nos ajuda, ela veio falar para mim chorando: meu marido arranjou um emprego. Nós estávamos orando por isso. E embora ela conheça a palavra, ela não caminha com Jesus. E ela falou: pastor, a bênção de Deus está aqui sobre a tua casa. O dia que você estava numa reunião lá fora pregando, Deus me visitou na minha casa. E ela me mandou uma mensagem: Deus está me visitando aqui hoje. Deus falou comigo aqui hoje. E naquele dia Deus falou para mim que Ele ia restaurar a vida do meu marido e que Ele ia nos dar um emprego. E agora aconteceu, meu marido foi empregado essa semana. Eu fui ouvindo ela falar, eu não tinha pregado, não tinha falado, a gente só convive. Eu falei: dona Línia, Deus está querendo começar algo na tua vida. E ela começou a chorar. E ali na cozinha comigo ela disse: eu quero fazer um discipulado, eu quero aprender de Jesus, eu quero começar algo novo na vida. Eu não fui atrás. As pessoas estão clamando, a colheita está preparada, os campos estão prontos. Saiam e busquem os perdidos. Saiam e tragam os seus frutos. Deus nos dá um privilégio enorme de participar de um mover de Deus. Quantos querem participar disso? Ele te enviou. Isso é uma ordem. Mas Jesus diz algo mais. Ele diz: não tenham medo, porque a mensagem que vocês pregam, ela é poderosa. Olha o que ele diz: curem os doentes e anunciem que o reino de Deus chegou. Aleluia. Que mensagem poderosa. Você está com medo do quê? Eu não sei falar. Eu não sou uma pessoa extrovertida. Eu não sei se eu sei conduzir. Meu irmão, não se trata de você. A mensagem que você carrega, ela é poderosa. Simplesmente digam: o reino de Deus chegou. E sabe o que eu acho lindo? Quando Jesus envia: oi minha flor, está olhando para mim? Beijo. Quando Jesus envia esses 72, Ele os envia adiante dele, à sua frente. E quando eu li esse texto a primeira vez, eu fiquei me perguntando: mas por que à frente? Normalmente a gente ora e fala assim: Deus, vai na frente, não é verdade? Senhor, eu estou indo atrás, vai na frente. Por que Jesus manda eles irem na frente? Nos tempos antigos,
quando uma autoridade, um rei ia chegar numa vila, num lugarejo simples, ele mandava os seus mensageiros na frente, que eles tinham uma responsabilidade, que era preparar o caminho para o rei. Então eles aplainavam as estradas, e iam de casa em casa avisando o povo: venham para as ruas, venham receber, o rei está chegando, o rei está chegando. Sabe o que nós vamos fazer nos próximos dias? Aplainar os caminhos apenas, bater nas portas e dizer: o rei dos reis vai entrar na sua casa, o rei dos reis vai chegar no meio da sua família, o rei dos reis, ele está chegando, o reino de Deus chegou. Pastor, é só isso? Preparem o caminho, preparem o caminho. Eu não sei se Deus vai te mostrar um lugar de trabalho, uma faculdade, uma escola, uma casa. Prepare o caminho e fique vendo Jesus chegar. É isso que nós vamos fazer nos próximos dias. Quando pregamos essa palavra que é poderosa, Deus se move. Eu gostei de um testemunho que eu vi de um jovem que lidera um movimento de evangelização nas faculdades. E ele disse que Deus tinha dado uma visão para ele de alcançar as maiores universidades do Brasil, começar um trabalho nas maiores, as mais conceituadas. E ele, junto com uma equipe, fizeram a lista de 10 das maiores faculdades e mandaram os grupos missionários para começar o trabalho ali. E havia muita resistência, muito ceticismo. E aí ele voltou e disse: mas Senhor, o que eu faço para pregar o evangelho para essa gente? E aí o texto: curem os doentes e anunciem que o reino de Deus chegou. Sentiu no coração: vai que os meus sinais vão te acompanhar. Eu falei: amém. Ele falou: amém, Deus, isso é para a tua glória. Aí ele vai na faculdade, começa a orar ali. E aí Deus mostra um jovem, uma pessoa, uma liderança ali dentro. Estava com problema no joelho. E aí Deus mostra para ele, ele chega lá do cara e fala assim: ó, eu estava orando aqui e Deus me mostrou que você está com um problema no joelho e que o teu avô está doente. Eu senti no meu coração de orar para o teu joelho ficar bom e para o teu avô sair do hospital. Ele falou: é verdade, meu avô está doente, eu estou com um problema no joelho. Pode orar. E aí ele ora. Quando terminou a oração, aquele moço recebe uma ligação. Ele atende o telefone, era alguém da família dizendo: olha, teu avô melhorou e acabou de sair do hospital. O cara olhou para ele e falou: meu, quem é você? E ali eles começam, Deus abre uma porta, e o movimento se espalha pelas universidades, as principais do país, porque alguém entendeu: não se trata de nós, a mensagem que pregamos é poderosa. Preparem o caminho, anuncie, o reino de Deus chegou. A última palavra de Jesus, ele vai falar de uma provisão plena. E por isso ele diz: olha, não levem sandálias, não levem alforje, não levem túnica extra, não levem nada. A minha provisão vai vir sobre vocês. No capítulo 9, quando ele envia primeiro os 12 na frente, ele diz: autoridade e poder lhes foi dado. E quando eu li esse versículo a primeira vez, eu achei que era uma redundância, era a mesma coisa, poder e autoridade, mas não. Autoridade aqui tem a ver com posição, poder tem a ver com meios, condições para. Eu posso ter uma posição de autoridade, ser um presidente da república, e não necessariamente ter poder para fazer uma reforma. O que Jesus estava dizendo para eles é: tudo o que vocês precisam, toda a provisão que vocês precisam, poder e autoridade, eu confiei na mão de vocês,
Por isso, podem ir. Os meus sinais vão acompanhar vocês. Hoje eu vim dizer para você, não precisa levar túnica, não precisa levar nada. A provisão do Senhor sobre a sua vida é plena. Só precisa ter fé e se lançar. E os sinais de Deus, eles vão. Os sinais de Deus vão nos acompanhar. Eu estava com o pai e com o pastor Paulo Davi, na Convenção Batista Brasileira, agora esse ano, no mês de janeiro, e tive a satisfação de ver um amigo meu, pastor Yuri Breder, um jovem pastor, pregando na convenção. E ele contou alguns testemunhos lindos. Alguns anos atrás, ele resolveu fazer uma viagem missionária com alguns amigos para o Nepal. E ele começou a contar das experiências. Eu vou compartilhar duas rápido aqui. Ele disse que um dia ele estava chegando numa vila bem pobre. E vieram algumas crianças correndo. E elas traziam um carneirinho, que estava com as patas machucadas, quebradas. E aí eles viram, falaram que vocês são missionários. Vocês podem fazer alguma coisa pelo carneirinho nosso aqui? E naquela hora ele sentiu, Deus, eu nunca orei por carneiro. Orar por cura de carneiro é um negócio diferente para mim. Mas ele viu aquelas crianças e entendeu que essa era uma oportunidade para que a glória de Deus fosse manifesta. Pegou o carneirinho nos braços. Falou, Deus, a gente não aprende isso no seminário, mas eu queria orar. Para que esses meninos creiam. Para que o teu reino seja sinalizado neste lugar. Cura esse bichinho. Faz algo que eu não posso fazer. Se despediu das crianças. E ele pensou, puxa, podia ter comprado um carneirinho no lugar, outro. Mas não. Deus vai fazer algo. Eles saíram para fazer o trabalho missionário. Quando eles voltam, as crianças o veem, elas vêm correndo. O carneirinho está curado, o carneirinho está bom. E para um monte de gente que jamais ia ouvir, ele começou a pregar o evangelho. Aí ele falou, nós saímos dali e entramos numa casa de uma mulher que estava muito doente há anos. E nós começamos a falar de Jesus para ela. Era uma senhora idosa, ela não entendia o inglês, não entendia a língua português, só o nepalês. E nós estávamos com uma tradutora. Mas enquanto nós estávamos falando, chamaram a tradutora para resolver um problema, e nós ficamos sozinhos. E aí eu olhei para o meu amigo e falei, o que a gente faz agora? Ele falou, vamos continuar falando em português, e vamos orar por ela. E aí eles começaram a falar de Jesus para ela, oraram por aquela senhora, e quando eles estavam terminando a oração, chega a tradutora. A tradutora olha, e vê eles falando, e quando termina, começa a falar com a mulher. Você entendeu o que eles falaram? Daqui a pouco a tradutora começa a chorar. E ele disse, o que foi? Ela entendeu todas as palavras que você disse. Ela inclusive falou para mim, o nepalês dele é muito bom. Terminaram de orar pela mulher, ela se levantou da cama para preparar um café. Todo mundo conhecia a senhora na comunidade. Sabe o que é isso? O reino de Deus chegou nas colinas do Nepal, nas vielas, nas casas simples. É paixão. Não é poder para mostrar alguma coisa, queridos. Eu queria que o amor de Deus tocasse teu coração hoje. Deus vai nos levar nas casas simples às mansões. Deus vai nos colocar. E vai abrir o teu olho, cara, para enxergar aquele jovem na faculdade que está se cortando, que quer tirar a própria vida. Tem um monte desses aí. Ninguém o cumprimenta, ninguém fala com ele. É você.
Você vai dar um abraço nele e ele vai entender: o reino de Deus chegou. Quantas vezes eu ia nas escolas, aqueles meninos todos vestidos de preto. Eu lembro de uma vez que eu fui com a Sil falar num colégio. O menino dizia que era satanista, que não sei o quê. Quando eu terminei de falar, eu só dei um abraço. O menino ficou todo bobo, queria conversar comigo um tempão. Tem muita gente que veste de preto, que faz um monte de coisa. Sabe o que elas querem? Um abraço. Um abraço. Uma palavra. Nós temos o remédio que pode salvar a humanidade. Isso não tem a ver com governo, não tem a ver com ideias, não tem a ver com ninguém. É Jesus. Vamos entrar nas casas. Vamos visitar as comunidades simples, os condomínios. Vamos chamar os funcionários e vamos dizer: o reino de Deus chegou nos nossos dias. O reino de Deus chegou nos nossos dias. Se Jesus falou contigo hoje, você está dizendo: Pai, eu entendi. Abra os meus olhos só me mostra onde, como, mas eu vou. Tinha que abrir 1, 2, 3, eu vou fazer. Querido, não ponha obstáculo para o mover do Espírito na tua vida. Às vezes a gente olha a agenda e diz: não cabe. Quantas vezes eu faço isso? Coloque a tua agenda debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Se ele disser que não é para fazer, não faça. Agora, se ele te mandar fazer, por favor. Queria consagrar a tua agenda hoje. Queria consagrar a tua vida. Queria clamar pelo poder de Deus junto com você. Se você está aqui hoje dizendo: Senhor, eu quero participar dessa grande colheita. Usa a minha vida. Eu quero. Faz algo através de mim. Eu estou aqui. Eu não sei falar. Eu tenho as minhas limitações. Mas eu estou aqui. Se você está dizendo: Senhor, eis-me aqui. Aonde você está agora? Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus. A música vai tocar. Eu não sei nem que oração. Mas nós vamos clamar. E o poder de Deus vai nos visitar. Eu quero fazer uma corrente. Olha, eu estou muito feliz, eu não vi ninguém sentado. Glória a Deus por isso. Eu quero pedir para você dar a mão para o irmão que está do seu lado. Nós vamos fazer uma corrente assim, ó. Daqui a pouco eu vou orar, você vai pegar o cartãozinho que você recebeu. A gente vai colocar nomes ali de pessoas que são alvos de fé. Nós vamos orar por esse cartão, nós vamos orar por essas pessoas. E algo no mundo espiritual vai acontecer. Eu creio que o Espírito já vai preparar o coração. Situações estão acontecendo. Mas nós vamos orar agora. E pedir: Deus, nos usa para o louvor da tua glória. E a música vai estar tocando aqui. Eu quero que você feche os teus olhos e comece a orar. E pedir para que Deus visite a vida do teu irmão, que está no lado direito, no lado esquerdo. Que o Espírito Santo o encha de autoridade, o encha de unção. Que ele seja visitado pelo poder. Eu creio, quando nós oramos assim, o Espírito Santo vem. Ele nos empodera. Então feche os teus olhos agora e comece a clamar: Deus, vem, visita o meu irmão. Abre a tua boca e começa a declarar a bênção de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus. Comece a orar. Aleluia. Abra sua boca. Clame a Deus agora. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eu entendi. Pode me usar.
Comece a clamar. Aleluia. Aleluia. Os dons do Espírito serão derramados sobre a tua igreja, para desempenharmos a tua obra, Pai. Deus, derrama sabedoria, discernimento espiritual. Quero pedir que o Senhor revele situações para os meus irmãos, quando eles pisarem nas casas, quando eles orarem para as pessoas, que o Senhor traga um entendimento deles, coisas que estão acontecendo que eles não imaginam. Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, quando eles impuserem as mãos por doentes, que curas aconteçam em nome de Jesus, que os teus sinais os acompanhem. Jesus disse: curem os doentes e anunciem o reino de Deus chegou. Nós queremos fazer assim, Pai. Eu quero pedir da autoridade para falar, para testemunhar, para compartilhar. Quero pedir pelos jovens das universidades, tanta pressão, Pai, que eles não tenham medo, que uma coragem que vem do alto, que eles falem com tamanha autoridade e convicção, que as pessoas, as resistências se caiam, em nome de Jesus. Que toda ação do inimigo tentando impedir, frear o avanço do teu reino, caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós vamos clamar. Agora eu quero que você tire a mão aí do irmão que está do lado. Isso. Nós vamos fazer agora uma oração de guerra. A gente está indo para o campo de batalha. A gente entra na guerra em nome de Jesus, é para vencer, amém? Então agora nós vamos fazer uma oração de guerra. Pai, quero vestir a tua armadura. Eu vou com a tua espada, com a tua couraça, com o teu cinturão. Vou calçar as sandálias do Evangelho, mas o capacete da salvação vai comigo. Nenhum dardo inflamado vai alcançar a tua vida, a minha vida. Chega, não é porque você começou a obra de Deus que vai vir problema não. Em nome de Jesus, pode ir sem medo. A tua casa está guardada. O sangue do Cordeiro está no umbral da porta. O anjo da morte vai passar por cima. Pode declarar: a minha casa pertence ao Senhor. Não tenha medo, não tenha medo. Aonde você está, levanta a tua voz agora e comece a declarar, em nome de Jesus. Comece a repreender toda ação do mal, toda ação do maligno, todo impedimento, toda barreira, toda opressão, toda mentira, toda semente de engano. Comece a declarar: eu não aceito isso na minha casa. Eu não aceito isso. Pai, abre as portas. Aleluia. Oh Deus, traz fé, tira o medo. Nós não temos medo de retaliação aqui. Nós vamos em nome de Jesus. A nuvem de fogo vai na frente e atrás. Ele nos protege. Aleluia. Pai, eu quero clamar pelas casas aqui representadas, que os teus filhos possam ir sem medo, que eles possam pregar com autoridade, porque as casas deles estão guardadas pelo Altíssimo. Que nenhum dardo inflamado, que nenhuma seta do inimigo, que nada possa tocar a vida dos teus filhos, Pai. Que eles possam vestir esta armadura, a armadura do Espírito agora. Que eles possam se lançar, tomar a espada que é a palavra de Deus. Pai, que possamos amar esta palavra, que possamos usá-la com habilidade, com afinco, guerreando contra forças demoníacas. E nós vamos ver elas se lançando aos pés, com boca no solo, porque Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Abre os nossos olhos espirituais. Existem casas dominadas, existem portas trancadas. O inimigo trancou portas, mas eu quero clamar em nome de Jesus, que o Senhor dê poder e autoridade aos meus irmãos, para entrarem, para invadirem, e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, não prevalecerão contra nós. Nos enche do teu Espírito, nos enche do teu poder, nos enche da tua presença,
Levanta os teus mensageiros hoje. Levanta os teus valentes, os teus guerreiros. Ah, Pai, nós vamos invadir o inferno e vamos ver a tua glória. Vem, Senhor, vem, Deus, neste lugar. Levanta o teu povo, levanta a tua igreja, nos desperta para um tempo novo. Queremos amar, queremos pregar, queremos falar, queremos ver a tua glória em nossos dias. Vem, Deus, aqui. Vem, Senhor, neste lugar. Nos visita. Nos visita. Esta é a minha oração agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus.